Terror em Amityville. Relato 1. A cidade de Amityville, em Long Island, Nova York, sempre foi vista como um lugar pacato, ideal para criar uma família. No entanto, em 1974, um crime brutal transformaria a tranquilidade dessa comunidade em um verdadeiro pesadelo. A casa colonial, localizada no número 112 da Ocean Avenue, se tornaria o centro de uma das histórias mais assustadoras e controversas da história moderna. Ronald DeFeo Jr., conhecido como Butch, vivia naquela casa com seus pais, Ronald e Louise DeFeo, e seus 4 irmãos, Don, Allison, Mark e John. A família era aparentemente comum, mas relatos posteriores indicariam que a convivência entre eles era marcada por tensão e abusos. Butch, o filho mais velho, tinha um histórico de comportamento violento e problemas com drogas. Na noite de 13 de novembro de 1974, Butch empunhou um rifle de alta potência e assassinou toda a sua família enquanto dormiam. Cada um deles foi morto com tiros fatais, sem sinais de luta ou tentativa de fuga. A forma metódica como os crimes foram cometidos intrigou os investigadores, pois todos os corpos foram encontrados de bruços em suas camas, como se não tivessem reagido ao barulho dos disparos. Na manhã seguinte, Butch correu até um bar local, alegando que sua família havia sido assassinada. A polícia foi chamada imediatamente e, ao chegar à residência, se deparou com uma cena macabra. 6 corpos estavam espalhados pelos quartos, todos mortos da mesma forma. A princípio, Butch tentou alegar que a máfia havia matado sua família, mas, ao ser interrogado, suas versões começaram a se contradizer. Poucas horas depois, ele confessou os assassinatos. Durante seu julgamento, em 1975, a defesa de Butch alegou insanidade, afirmando que ele ouvia vozes que o compeliram a matar. No entanto, a promotoria conseguiu provar que ele era plenamente consciente de seus atos. Ele foi condenado a 6 sentenças consecutivas de prisão perpétua, e a casa da Ocean Avenue ficou vazia por mais de um ano. Em dezembro de 1975, George e Kathy Lutz compraram a residência por um preço reduzido, cientes dos assassinatos ocorridos ali. No entanto, acreditavam que poderiam construir uma nova vida naquele lar. O casal se mudou para a casa com seus 3 filhos e, desde os primeiros dias, começaram a perceber fenômenos estranhos. A atmosfera da casa era sombria e opressiva. George Lutz, um homem racional e cético, começou a acordar todas as noites às 13h15, exatamente o horário dos assassinatos de Ronald DeFeo Jr. A temperatura na casa era sempre gélida, mesmo com o aquecimento funcionando corretamente. Kathy Lutz percebeu que algo estava errado quando começou a sentir toques invisíveis e observar figuras sombrias se movendo pelos corredores. Certo dia, ao passar pelo espelho, viu seu reflexo deformado, como se estivesse envelhecendo rapidamente. A filha mais nova dos Lutz, Missy, passou a falar sobre uma amiga imaginária chamada Jodie, que, segundo ela, tinha olhos vermelhos brilhantes e podia mudar de forma. Uma noite, George avistou olhos brilhantes do lado de fora da casa, olhando diretamente para ele pela janela. Quando correu para ver o que era, não encontrou nada além de pegadas enormes na neve. O casal, desesperado com os eventos, convidou um padre para abençoar a casa. O padre Ralph Mancuso foi até a residência e, ao começar a bênção, ouviu uma voz grave e ameaçadora sussurrar: "Saia daqui." Ele imediatamente aconselhou os Lutz a deixarem o local, mas eles decidiram permanecer. Com o passar dos dias, os eventos se tornaram mais agressivos. Portas batiam sozinhas,
Objetos eram arremessados sem explicação e um líquido vermelho, semelhante a sangue, escorria das paredes. George começou a se tornar cada vez mais agressivo, obcecado pela lareira e pela história da casa. Kathy, por sua vez, sentia-se fraca e doente, como se algo estivesse drenando sua energia. Na última noite que passaram na casa, os Lutz vivenciaram o terror absoluto. Ruídos ensurdecedores ecoaram por todos os cômodos, sombras escuras se arrastavam pelo teto e uma força invisível os empurrou para fora da cama. Sem hesitar, eles pegaram apenas o essencial e fugiram, deixando todos os seus pertences para trás. Nunca mais voltaram. A história dos Lutz chamou a atenção de investigadores paranormais. Entre eles estavam Ed e Lorraine Warren, renomados demonologistas. Durante uma investigação, uma das câmeras registrou uma foto assustadora. A imagem de um menino com olhos brilhantes olhando para o corredor, semelhante a John DeFeo, uma das vítimas do massacre. Com o tempo, começaram a surgir debates sobre a veracidade da história dos Lutz. Alguns acreditavam que eles haviam inventado tudo para lucrar com a venda do livro The Amityville Horror, publicado em 1977, que posteriormente inspirou um filme em 1979. Outros, no entanto, afirmavam que os eventos eram reais e que a casa estava, de fato, amaldiçoada. A casa da Ocean Avenue foi vendida para novos moradores, que relataram não ter vivenciado nada de anormal. Na tentativa de se livrar da fama macabra, a cidade de Amityville mudou o número da residência. Ainda assim, curiosos e investigadores continuam visitando o local, tentando desvendar seus mistérios. O caso de Amityville permanece um dos mais debatidos e assustadores da história. Teria sido um fenômeno paranormal real ou apenas um elaborado golpe publicitário? Independentemente da resposta, a lenda do horror em Amityville continua viva, assombrando a imaginação das pessoas até os dias de hoje. O Exorcismo de Emily Rose, inspirado no caso real de Anneliese Michel, é um dos filmes de terror mais impactantes já feitos. Mas a história verdadeira por trás da ficção é ainda mais perturbadora. Este caso, que mistura fé, medicina e mistério, até hoje gera debates sobre a linha entre o sobrenatural e a ciência. A história real por trás do filme. Nos anos 1970, Anneliese Michel, uma jovem alemã de família católica, começou a sofrer crises convulsivas e foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal. Com o tempo, seus sintomas se intensificaram. Ela ouvia vozes, tinha visões assustadoras e sentia uma presença maligna ao seu redor. Os médicos recomendaram tratamentos psiquiátricos, mas sua família passou a acreditar que sua condição era posse demoníaca. Em 1975, 2 padres foram autorizados pela Igreja Católica a realizar sessões de exorcismo, seguindo um ritual tradicional. Durante 67 exorcismos ao longo de 10 meses, Anneliese demonstrava comportamentos extremos, recusava comida, falava em línguas desconhecidas e manifestava uma força descomunal. Ela dizia estar possuída por vários demônios, incluindo Lúcifer, Caim e Judas Iscariotes. O desfecho trágico e o julgamento. No dia 1º de julho de 1976, Anneliese faleceu, pesando apenas 30 quilos devido à desnutrição e desidratação. Seus pais e os padres foram levados a julgamento sob a acusação de negligência. O caso chamou a atenção do mundo, dividindo opiniões entre aqueles que acreditavam que ela precisava de ajuda médica e os que viam sua morte como um sacrifício espiritual. Os envolvidos foram condenados, mas cumpriram penas leves.
O caso ficou marcado como um dos mais enigmáticos da história e serviu como inspiração para O Exorcismo de Emily Rose, 2005, um filme que equilibra terror e drama jurídico, deixando ao público a decisão sobre o que realmente aconteceu. Mistério e reflexão. Até hoje, muitas pessoas visitam o túmulo de Anneliese, acreditando que ela foi uma mártir. Especialistas sugerem que sua condição poderia ser explicada por distúrbios psiquiátricos, enquanto outros acreditam que há elementos inexplicáveis. O caso de Anneliese Michel continua sendo um dos mais assustadores e debatidos da história moderna. Foi um problema médico mal compreendido, ou um verdadeiro confronto entre o bem e o mal? Essa resposta talvez nunca teremos.